Olá, queridos irmãos, paz e graça. Hoje, 5 de janeiro. Que bom que você está conosco, início de uma nova semana. Que bom que a gente pode ler a palavra de Deus. Se você ainda não pegou seu cronograma bíblico, passe na Igreja da Ascensão ou escreva para nós, que lhe enviaremos via WhatsApp também. Amados, no final de semana, no sábado, você se está lendo com a gente, começou a ler Gênesis 5 e terminamos hoje Gênesis 10, sábado, domingo e segunda. E aqui vai falar um pouquinho sobre a descendência de Adão, mas principalmente sobre a corrupção da humanidade. Entre a descendência de Adão até aqui, imaginamos nós que passou alguns 1000 anos, porque aqui a humanidade já era grande. E diz lá em Gênesis 6, versículo 5, o seguinte: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. E aí Deus vem com todo o chamado de Noé, e diz: Noé, aqui no meio você vai construir um barco, uma arca de cipreste. Deus dá todas as medidas, e vai ser salvo Noé, sua esposa, os 3 filhos, as noras, e ele iria começar de novo. E Noé constrói essa arca durante muitos e muitos anos. Noé obedece, e me chama a atenção, olhando as palavras de Noé, eu quero frisar umas coisas. No capítulo 6, versículo 22, diz o seguinte: Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe tinha ordenado. No capítulo 7, versículo 5, diz o seguinte: e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. No capítulo 7, final do versículo 16, diz: então o Senhor fechou a porta. Noé obedeceu tudo, mas quem fechou a porta foi o Senhor. E ainda diz: tudo isso é uma forma de chamar de novo o seu povo. E a arca passou, todas as coisas. Nós terminamos o capítulo 10, quando ali no capítulo 10 vem sobre as descendências, os povos, grandes ensinamentos sobre as situações. Quando olhamos hoje para o Evangelho de Mateus, capítulo 5, nos chama a bem-aventuranças, onde diz o seguinte: Jesus subiu no monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra da herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e os levarem a todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois na forma como perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quando nós olhamos para isso, qual o paralelo dos dois textos? É a obediência. Bem-aventurados são os que choram. Choram pelo quê? Choram porque nós olhamos para a dor deste mundo e olhamos para a dor de não viver totalmente na presença de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, e pobreza não é uma pobreza como nós olhamos, é pobreza quando se colocamos: Senhor, eu não sou nada sem a tua unção e a tua misericórdia. É se colocar realmente sobre a mão e o poder do Senhor Deus. Tanto Gênesis quanto Mateus 5, na Bem-aventuranças, e o capítulo 5 vai nos trazer grandes ensinamentos aqui sobre a questão do sal da terra, o cumprimento da lei, sobre a questão do homicídio, do adultério, do divórcio, do juramento, das vinganças, do amor aos inimigos. E ele vai terminar no capítulo 7, o sermão da montanha. Que nós possamos pegar as palavras de Noé de obediência, quem sabe no meio de Novo Hamburgo, a viver como Noé viveu naquela época, no meio de uma cidade onde é que não tinha rio, mas a viver na obediência do Senhor. Quem sabe diríamos, eu tenho dito, ele tinha um parafuso a menos. Não, Noé tinha obediência. Que você possamos ser pessoas de obediência. Desejo a você um bom início de semana, que a palavra e a graça do Senhor enche e preenche o seu e o meu coração em nome de Jesus. Amém.